A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão sendo alcançados por esse vídeo. Todos que vão assistir e vão ser alcançados por essas instruções, por essas informações que a partir de agora vou estar levando para vocês neste vídeo. Você que está assistindo agora essa live ao vivo, a paz do Senhor Jesus, e você que vai assistir depois de gravado. Quero convidar a sua atenção para você conhecer algo muito importante que pode livrar você do engano e da mentira, que pode esclarecer sua mente e fazer você refletir e fazer você conhecer a verdade e tirar você do erro que você pode estar vivendo. Nesse momento agora, como o meu trabalho é esse, informar a verdade, condenar o erro, reprovar, corrigir, instruir, usando a verdade do Evangelho de Cristo para esclarecer aos que estão nas trevas, presos nos enganos e nas mentiras, que o diabo tem colocado como se fosse verdade de Deus. Eu quero convidar vocês agora, eu peço a atenção de vocês para o que vai ser aqui levado para o conhecimento de vocês, para o esclarecimento que eu vou levar agora para vocês. Eu peço a atenção de vocês, usem o senso crítico, examinem, analisem essas informações que eu vou levar para vocês. Eu sei que de antemão vai aborrecer muitos religiosos, seja eles de qual for religião, mas principalmente da religião evangélica. Porque se tem uma grande mentira do diabo desviando milhares de pessoas no mundo, é dentro das religiões, da religião evangélica. Dentro das muitas igrejas. São tantas heresias que o povo está sendo conduzido, formado, ensinado, instruído. Tantas são as mentiras propagadas, tantos ensinamentos heréticos, tanta doutrina de demônios, tantos movimentos vãs, pagãs, tantas pessoas dentro do sistema religioso evangélico, das igrejas evangélicas, desviada, caída, privadas da graça de Deus. Eu estou falando das igrejas evangélicas, da religião evangélica, mas diante de todo o sistema religioso, todas as pessoas estão desviadas de Deus. Diante de todos os sistemas religiosos, todas as religiões, as pessoas que estão sendo discípulas, guiadas, devotas e praticantes, suas vidas dependentes e alienadas dentro das religiões, estão perdidas de Deus. Mas, irmão Wellington, o senhor está dizendo, está julgando que todo mundo está errado? Se estiverem com as suas vidas alienadas, dependentes, sendo conduzidas, vivendo sua regra de fé e prática dentro das religiões, por meio das religiões, na autoridade e no domínio da hierarquia dos homens, guiada pelos homens, estão perdidas sim, todas. Porque aprendam uma coisa aqui, vocês têm que aprender isso, vocês têm que atentar para essa verdade. Deus não deixou nenhuma religião para o homem chegar a ele. Porque se o caminho para Deus fosse alguma religião ou alguma igreja, Jesus não precisava ter vindo. Se o homem fosse salvo por ser religioso, por ser adepto, frequentador, praticante, devoto, de obrigação religiosa, de sacrifício religioso, de cerimoniais dentro de religião, ou de alguma ordenança, tarefa e obrigação religiosa, Jesus não precisava ter vindo. Se o homem, para alcançar alguma graça de Deus, que
que levasse ele a ser merecedor do perdão, do amor, da misericórdia, da bênção de Deus, para ele sair da maldição, do livramento de Deus, para ele sair do perigo, se o homem alcançasse isso por meio de rituais, de cultos, de movimentos religiosos, dentro de alguma religião, Jesus não precisava ter vindo. Se para o homem alcançar bênção, vitória, libertação, comunhão com Deus, se para o homem adorar a Deus fosse por meio de uma religião dentro de alguma igreja, Jesus não precisava ter vindo. Se fosse para o homem alcançar alguma graça de Deus, fazendo pacto, voto, campanha, ritual religioso, sacrifício, penitência, para Deus lhe abençoar em alguma graça, Jesus não precisava ter vindo. Se o homem tivesse outro meio de salvação, se ele fosse salvo por ser batizado dentro da igreja, por guardar o sábado, por dar dízimo, por ser filiado a alguma religião, Jesus não precisava ter vindo. Então, logo, quando eu digo que todos os que estão dentro de religião estão perdidos, porque estão no caminho errado, estão dirigindo sua vida para ser praticante, devoto, cumpridor de regra, de norma, como se fosse para Deus, dentro da religião, estão dirigindo-se na direção errada. A direção para a vida com Deus, para a santidade com Deus, para a consagração de uma vida de devoção a Deus, não é dentro de nenhuma religião. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso, para que vocês tivessem acesso a essa informação que eu estou levando, que é a verdade, para que vocês pudessem raciocinar, pensar, analisar, ser livre para usar o senso crítico, porque as pessoas dentro das religiões, elas são privadas de usar o senso crítico, porque elas não têm direito de pensar, elas não têm direito de questionar, elas são proibidas de protestar contra qualquer norma, regra estabelecida pelo sistema, através dos homens. Por quê? Porque elas são ensinadas que são autoridade de Deus, que tais homens dentro do sistema é a voz de Deus. E o povo, para ser abençoado, tem que estar ouvindo eles e não pode criticar nem questionar, porque senão está indo de encontro ao ungido de Deus. E o povo com isso é coagido, é pressionado, é privado, é impedidos de usar o senso crítico, de poder pensar. Por isso que vivem alienados na dependência de uma instituição religiosa, sendo guiado pelos homens, como se fosse a luz de Deus, o guia para Deus, a direção para Deus, a vida com Deus, dentro das instituições, no domínio e na autoridade estabelecida pelos homens, como se fosse de Deus aquela regra, aqueles princípios, aquela direção e aquela submissão aos homens, como se você estivesse se submetendo a Deus. Então, as pessoas que estão dentro desse sistema, vivendo nessa direção, estão perdidas de Deus. Porque se fosse assim, Jesus não precisava ter vindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não colocou nenhum guia para a sua igreja. Jesus não colocou nenhum líder como autoridade espiritual para a sua igreja. Jesus não colocou nenhum homem para o povo seguir a ele dentro da sua igreja. A igreja de Cristo, que são pessoas, membros que formam a igreja de Cristo, pessoas em todos os lugares da terra, seja onde tiver uma comunidade de 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 2000 irmãos, ali está a igreja de Cristo, representada por membros, fração de pessoas. A igreja de Cristo nunca foi orientada a estar dentro de nenhuma instituição como submissão a Deus, dentro da autoridade espiritual dos homens, dos líderes. Jesus nunca ensinou isso aos seus discípulos e nem tampouco os apóstolos nunca colocaram esse sistema dominador de hierarquia, onde o homem é autoridade entre os demais. Os apóstolos
não criaram, não aplicaram esse sistema. Eles não exerciam de autoridade sobre ninguém. Eles exerciam de autoridade com a palavra para repreender os falsos profetas, os que estavam nos ensinamentos errados, os que estavam na doutrina errada, os que estavam saindo da doutrina e os que estavam pregando a doutrina errada. Aí eles exerciam com autoridade para repreender tais e corrigir os que estavam sendo instruídos erradamente. Meus amados irmãos, eu quero convidar vocês aqui a aprender algo muito importante que vocês estão sendo privados dentro do sistema religioso, que eles não têm interesse em ensinar isso para vocês. Porque o sistema religioso não vai de encontro à regra, à norma que eles mesmos estabelecem. E quem está dentro do sistema tem que estar submisso, subjugado pelo sistema. Sabe por que hoje eu prego com liberdade? Eu prego dessa forma, expondo com clareza a verdade, sem temer, sem constranger-me com ninguém, porque hoje eu sou livre do sistema. Eu não sou mais servo do sistema, porque eu só posso servir a um Senhor. E antigamente eu tinha na minha mente cauterizada a mentira de que eu tinha que submeter a Deus pelo sistema. Hoje não. Hoje eu conheci a verdade. E hoje eu sei que se eu me submeter ao sistema, eu não estou submisso a Deus. Eu não posso servir a dois senhores. O sistema pelo domínio do homem e a Deus, o reino de Deus pelo domínio de Cristo. Ou um ou outro. O reino de Deus, o governo, não é humano. O governo é divino, é o próprio Cristo. No reino dos homens, dentro do sistema igreja, religião, o governo é do homem. Você tem que submeter ao homem como autoridade espiritual de Deus, para você entender que para se submeter a Deus, tem que estar submisso ao homem. Aí sabe o que eles fazem para colocar essa mentira como verdade na sua mente? Eles pegam aquele texto que Deus diz assim: toda autoridade é constituída por Deus. Obedecei às autoridades. Obedecei vossos pastores. Só que esse texto não está mandando você seguir a pastor, nem se submeter a pastor sem questionar, nem colocar pastor, nem líder religioso algum, nem autoridade governamental nenhuma como guia da tua vida com Deus. Quando se trata da nossa vida com Deus, da nossa direção espiritual com Deus, nós não devemos se submeter, nem estar sobre autoridade de homem nenhum. A autoridade que nós temos que se submeter, espiritual, para a igreja se submeter e seguir sem questionar, não é a líder religioso dentro de sistema nenhum. É a Jesus pela sua palavra. Porque o governo no reino de Deus é o próprio Cristo que governa. Ele é a cabeça da igreja. Ele não deixou nenhuma cabecinha, não. Ele é a única cabeça que todo o corpo, que somos nós membros, seja pastor, irmão, evangelista, qualquer um que tenha vocação ou que não tenha, mas estando em Cristo, é membro do corpo de Cristo. Todos são membros. Cabeça só há uma, que é Jesus. E todos os membros que formam o corpo têm que estar submisso sob a autoridade. Não é de líder religioso de nenhuma instituição. É a Cristo, pela palavra. E aqueles que estão com a eminência para ministrar o ensino na direção do conhecimento de Cristo para os irmãos, ele não é maior do que os demais. Ele tem mais responsabilidade. Ele também tem que estar submisso à cabeça. E os irmãos têm que vigiar com o ensinamento que ele dá. Porque se ele não tiver trazendo o ensinamento de Cristo, nós temos autoridade e liberdade pela palavra que nos dá essa direção de corrigir, de repreender, de se afastar e de se apartar de tais que não traz o ensino de Cristo. É digno de ser repreendido, é digno de ser corrigido, não importa, não, você não pode, porque ele é o pastor, você não é. Não tem isso, sobre nós o maior é Cristo, não tem maior sobre nós. Todos nós somos iguais, não tem maior nem menor.
E quem não está dentro da palavra tem que ser repreendido. Seja pastor, papa, padre, presidente, seja quem for. Levante-se o espírito do governador, mas nós não podemos deixar o nosso lugar. Somos reis e sacerdotes de Deus. E temos que corrigir todos aqueles que não estão submissos ao reino de Deus. Seja pastor, não. Porque pastor não é maior nem menor do que ninguém. Se está em Cristo, é membro também. E todos nós temos que vigiar, irmão, com aqueles que vêm até nós, como homem de Deus, como líder, para ministrar o ensino e a doutrina. Se não for a doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Se a parte dele, não receba a instrução dele, não tenha-o como irmão na fé, porque ele não tem a Deus. Ele está sendo inspirado e conduzido com a sua mente influenciada por espíritos enganadores, levando doutrina de demônios para vocês. E se vocês seguirem essa doutrina, vão apostatar da fé. Se vocês seguirem essa doutrina, vão apostatarem-se da fé. Vão se perder do caminho. Vão ser reprovados da vida com Deus. Esteja onde estiver, dentro de qualquer instituição, evangélica, católica, espírita, testemunha de Jeová, mórmon, budista, não importa, porque Deus não deixou a direção para ninguém se conduzir a ele por meio de nenhuma dessas instituições, por meio de nenhuma direção de homem, porque Jesus, ele vem e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por onde é que eu encontro a Deus? Por onde é que eu acho o caminho, que eu ando com Deus? Por onde é que eu tenho a vida com Deus? Por onde é que eu estou na verdade de Deus? É por dentro de alguma igreja, religião, católica, espírita, budista? Qual é a igreja verdadeira? Qual é a religião verdadeira que eu tenho que estar? Nenhuma. Você tem que estar na verdade, seguir a verdade, andar pela verdade, confiar na verdade, estar firmado na verdade, porque a verdade é Cristo, é o alicerce da nossa fé. Jesus, quando vem, ele diz: sigam a mim. Ele não mandou seguir a nenhum homem, a nenhum pastor, a nenhum papa, a nenhum padre, a nenhum líder religioso. Jesus, quando veio, ele disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus não disse a ninguém: você tem que estar na igreja ABC, dentro da religião ABC. Não, está errado isso. Esse ensino, essa direção não vai te levar a Deus. Você está perdido aí. Saia do meio deles, da direção deles, do convívio deles, da instrução de fé deles, enquanto você pode, se não quiser se perder. Porque você está andando nas trevas, guiado por cego. Vai cair com eles dentro do abismo sem volta para a eternidade sem Deus. Cuidado, siga a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Então, Jesus não mandou seguir a nenhum homem, nenhum líder religioso. Ele mandou seguir a ele. Jesus disse: venham a mim, vinde a mim. Jesus não mandou ir para nenhum lugar, nenhuma instituição, nenhum ambiente local, como se fosse um lugar central para encontrar a Deus, para ter a paz com Deus, a vida com Deus. Jesus disse: venham a mim. Rapaz, Jesus vai dizer: aprendam de mim, sigam a mim, guardem as minhas palavras. Então Jesus, eu quero que você entenda o seguinte. Deixa eu botar o paletó aqui para ficar mais dentro da oficialidade, né? Porque tem gente que só dá atenção a quem está de paletó, né? Deixa eu colocar o paletó aqui para mudar um pouco o ambiente, ficar mais formal, mais oficial, não é? Porque para pregar a palavra de Deus, ou paletó sem paletó, o que importa é o conhecimento, é a graça de Deus, o que importa é isso, tá bom? Agora, claro, que tem ambientes que a gente tem que respeitar o momento, a coerência, o estilo, e eu estou aqui na minha casa, na minha cobertura, ministrando para vocês a palavra, levando a instrução, eu fico à vontade onde eu estou. Claro que eu respeito os ambientes. Mas vamos lá. Deixa eu botar o paletó para ficar mais oficial, né? Olha, que chique, né? Com camisa ou sem camisa, o que vale é a graça de Deus nas nossas vidas. Não é roupa que me faz ser de Deus. Não é roupa que me faz ser aprovado e aceito por Deus. Não é roupa que me leva a ter a autoridade de Deus. Não é roupa que me leva a estar na graça de Deus.
É o conhecimento aqui, no meu entendimento, de Cristo. E a Ele convertido, guiado, instruído e guardado. Nesse entendimento da fé em Cristo, da minha vida estabelecida, firmada nele, andando por ele, guardando e praticando os ensinamentos e a instrução, a doutrina dele, de Cristo, não de igreja nenhuma. Eu tenho que andar uma vida com Deus aqui no entendimento. Não é dentro de ambiente, de formalidade, de ritual, de cerimonial religioso. A minha vida com Deus, eu ando com Ele com o entendimento, pela palavra, guiado por ela. Amém? Então vem para cá que eu quero levar para vocês mais informações. Eu estou apenas aqui fazendo uma introdução, levando para vocês informações para vocês despertarem. Não vivam a vida com Deus mentirosa, pensando que é verdadeira. Não viva no mundo falso de Deus, onde vocês pensam que é o mundo verdadeiro de Deus. Não vivam a vida de esperança vã em Deus, onde vocês pensam que estão vivendo uma vida de esperança verdadeira em Deus. O próprio Jesus vai dizer assim, esse povo, e Jesus falou isso, que já tinha sido usado por Deus através do profeta Isaías, para repreender e corrigir o povo. Olha o que Jesus vai falar em Mateus 15, Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração, que é o entendimento, está distante de mim. O povo vive uma vida de fé em Deus sem o conhecimento, sem o entendimento. Isso não leva você a Deus, entendeu? É por isso que eu digo, essa vida de culto, de ritual, de sacrifício, de cerimonial, de tanta coisa em nome de Deus, não leva você a Deus. Não faz você ser mais de Deus. Não faz você estar na graça de Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Para entender a palavra e o ensinamento de Cristo. Jesus vai dizer assim, esse povo me honra com os lábios. É uma adoração, é uma vida de crer, de fé em Deus, da boca para fora. Deus não quer uma pessoa caminhando com Ele sem o conhecimento. É preciso conhecer a verdade para estar nela. Se não conhecer a verdade, que nem o mundo diz que ama a Deus, que adora a Deus, mas não conhece a verdade e nem se importa em conhecer a verdade e desprezam a verdade. Essa vida que o mundo vive de fé em Deus tem valor nenhum para Deus. No lado espiritual não tem nenhum resultado. Só vivem presos no sacrifício religioso vã, onde o diabo continua prendendo esse povo e esse povo impedido de ir a Deus, porque não dão ouvido, não querem ouvir e desprezam a verdade. Agora estamos aí vivendo no período de uma festividade religiosa, da tradição religiosa, Paixão de Cristo. A Páscoa, né? Onde comemoram a morte de Cristo e tal, dentro daqueles teatros, apresentações, entretenimento, show, tanto a Igreja Católica como as evangélicas, todas. E aí comemoram essa Páscoa, a morte de Cristo. Cristo morreu para a gente aprender a amar, para a gente viver uma vida de paz, para isso. Não entendem, não têm o conhecimento da verdade pelo qual esta obra de Deus foi realizada na terra. Eles não têm o entendimento e não estão guiados e não estão guardados nessa verdade pela qual foi feita a morte, pela qual foi o objetivo da morte de Cristo. Eles comemoram por comemorar. Eles vivem uma fé em Deus natural, formal, do intelectual, da religiosidade. Essa fé é vã. Essa vida, esse sacrifício religioso. Aí o povo indo para culto, o povo vivendo campanha, o povo pagando promessa, o povo subindo escada, o povo fazendo pacto, fazendo voto, o povo vivendo o sacrifício religioso, devoção, vida de igreja, vida de religião. Tudo isso é vã. Porque essa não é a vida com Deus. O diabo prendeu a humanidade nesta direção religiosa maldita. A vida com Deus é questão de entendimento. Não é questão de movimento, de sacrifício, de ritual, de vida religiosa. Se você tem uma fé em Deus, sem o conhecimento da verdade do Evangelho, essa fé logo não lhe leva a alcançar a comunhão com Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Mas a fé que agrada a Deus não é a fé
na crendice religiosa, não é a fé na crença do entendimento do homem. A fé que agrada a Deus é a fé que vem pelo ouvir, e pelo ouvir, pela palavra de Deus, o Evangelho, que nos dá o conhecimento da verdade. E quando a gente conhece, segue a Deus pela palavra dele, essa é a fé. Essa é a fé que agrada a Deus, que leva o homem a receber a comunhão com Deus, alcançando o dom gratuito de Deus, que é a salvação. E isso é por meio da fé. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. E essa fé, ela vem por onde? Pelo ouvir. E o ouvir o quê? O Evangelho. A palavra de Deus. Não é essa fé que vem dentro da religião. Não é essa fé que a religião propaga. Sem essa direção, sem o princípio da direção de vida de fé em Deus pela palavra, não tem Deus. Não tem aprovação de Deus. Essa fé é reprovada. Essa fé que o mundo vive nas suas religiões é reprovada. Estão só se perdendo cada dia mais. Não param para dar ouvido à palavra. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 15, 7 e 8. Aliás, 8 e 9. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração, que é o entendimento, está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos, valores, princípios, ensinamentos, ordenança, que são de homens e não de Deus. Não de Deus. Por isso que esse povo adora a Deus em vão. É sacrifício de tolo que Deus não pede. É uma vida religiosa de fé vã, porque não estão dirigidos pela direção da palavra, por onde Deus orienta o homem a chegar a ele por fé. Jesus vai dizer, esse povo me honra com os lábios. É uma adoração natural, da boca para fora. Mas o entendimento, o coração, o entendimento, está distante de mim. Eles estão bem distantes do conhecimento de Deus. Eles não têm entendimento de Deus. E o apóstolo Paulo vai falar isso, escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Paulo vai dizer que os gentios estão afastados de Deus pelo seu entendimento entenebrecido. Estão afastados de Deus. Vamos ver como é que está aqui? Paulo vai falar isso. Aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 17 e o 18. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como também andam os gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela dureza do coração e pela a ignorância. Eles estão separados da vida com Deus, pela dureza do coração e pela ignorância, porque estão sem o entendimento da palavra, não recebem a palavra, não têm prazer na palavra, desprezam a palavra, mas eles estão vivendo uma vida de fé em Deus. Sem o princípio da palavra, é uma fé, é uma adoração vã, é uma fé reprovada. Então, meus amados irmãos, eu quero trazer para vocês agora algo muito importante. Convido agora a sua atenção. Deixa eu ler alguns textos, e eu vou trazer para vocês aqui uma orientação, uma advertência, uma instrução, que eu não vou ser tão radical, mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho que 90% das pessoas que estão sendo ensinadas como se fosse para Deus, nunca ouviram uma orientação dessa que vão ouvir agora. E eu vou ser muito mais ousado e dizer, 100% dos que estão dentro das igrejas evangélicas não recebem essa instrução. Porque eles não vão dar essas instruções. Porque se eles der, se eles advertir vocês, orientar vocês com o que eu vou orientar agora, eles perdem o reino deles, eles perdem o domínio deles, a autoridade deles e o negócio deles, que são vocês. Eles não têm mais isso. Se eles pregarem o que eu vou pregar agora, eles não têm mais domínio e autoridade sobre vocês e nem fará mais de vocês negócio. E eles não vão pregar essa verdade porque eles querem continuar dominando sobre vocês,
exercendo autoridade como se fosse de Deus para vocês e fazendo de vocês o negócio deles. Vem comigo aqui, eu vou dar 3 textos para depois explicar e esclarecer você. Ó, quem crê que creia, quem deixar de crer que deixe. Quem tem ouvido para ouvir que ouça. Bem-aventurados que ouvem e crê, amém? E segue a direção, recebe a instrução e a correção. E se corrige. Porque tem muita gente que crê, mas não se converte. Tem muita gente que diz, é verdade, mas eu vou continuar aqui. Você tem que crer, se converter. Arrependei-vos e quê? E se convertei-vos. Não é só arrepender, é se converter também. Tem gente que se arrepende e diz assim, eu acho que eu estou errado mesmo, mas eu vou ficar aqui mesmo. Não se converte. Arrependimento é a mudança de entendimento. É a convenção pelo arrependimento. Você tem que se arrepender e se converter. É como uma pessoa que sai, né, de uma situação. Vamos lá, para você entender o que eu quero dizer. O cara vai preso, correto? Aí porque roubou. Vamos lá. Aí quando ele está preso, aí o repórter vai lá e diz assim, e aí, você está arrependido? Ele está arrependido porque foi preso. Mas ele não se converteu daquela prática. É só aquele momento que ele está passando por aquela situação. Mas depois, quando passar aquela situação, ele volta para ela de novo. Por quê? Porque não houve uma convenção. O arrependimento verdadeiro, ele vem com a convenção. Arrepender é mudança de entendimento. Está entendendo isso? É mudança de direção, que é a convenção. Arrependei-vos e convertei-vos. Então você tem que crer. Ó, se eu creio, meu irmão, escuta aí, mano. Escuta aí, meu irmão, em Cristo. Escuta aí, meu amigo, meu mano, meu vizinho, meu colega que está assistindo agora. Se eu estou sendo instruído com a palavra, que a palavra me ensina que eu não sou obrigado a dar dízimo, que Jesus não ensinou isso, que Jesus não estabeleceu dar o dízimo como uma regra para a igreja. Não é uma ordenança obrigatória para a igreja. Não é uma coisa que Deus pediu para a igreja. E por que eu continuo dando dízimo? Para continuar alimentando a ganância, a cobiça e a avareza dos falsos profetas, que faz do povo negócio, pregando e falsificando a palavra, deturpando a verdade dela. Porque as pessoas são ensinadas assim, que se não der o dízimo, está roubando a Deus. Se não der o dízimo, Deus vai permitir que os demônios destruam tudo que ela tem. Porque é assim que os pastores pregam. Hoje tem muitos mentirosos, hipócritas, criando outra versão para continuar a mentira do dízimo. Não, o dízimo é uma questão de gratidão, é uma questão de fé. Mentira, quem cria essa mentira é você. Aonde que Jesus disse isso? Aonde que Jesus ensinou que o dízimo é uma questão de fé ou de gratidão? Aonde Jesus ensinou alguém a dar dízimo? Então, se eu aprendo com Jesus, alguém está me ensinando que isso que hoje é pregado nas igrejas, de obrigação, de ato de fé, de ato de gratidão, de dar dízimo, se eu aprendo com Jesus que isso não tem nada a ver para nós, igreja, por que eu vou continuar praticando isso? E muita gente se sacrifica, tira até o dinheiro da família para poder dar para a igreja, porque dizem que é a casa de Deus, é a casa do tesouro, outra mentira que eles pregam. Então muita gente conhece que isso não é verdade, mas quer continuar nessa mentira, nessa obrigação, nessa ordenança, porque a mente dele está cauterizada com a mentira, e a verdade não é mais aceita por ele, e vai continuar escravo da mentira. Então é isso que eu digo, tem que se arrepender e converter, tem que crer e se converter, tá entendendo? Então quando você é ensinado com a verdade, você tem que crer na verdade e se converter, deixar a mentira e dar meia volta para a verdade. Seguir a direção da verdade, que é o que a palavra ensina, não é o que os homens ensinam na mentira religiosa. Tá entendendo isso? Então, vem pra cá. Vem pra cá porque tá muito gostosa, muito instrutiva e muito esclarecedora esse momento de instrução nessa live.
Amém? Vamos aprender algo aqui que eu quero primeiro citar 3 textos, que eu quero levar algo para você que nunca você ouviu de nenhum pastor e nenhum pregador. Você vai ouvir aqui agora. Se você acha que eu estou já exagerando, então você analisa aí o que vai ouvir aqui e observe se você já ouviu em algum canto o que você vai ouvir aqui agora. Vamos lá. Deixa eu citar agora os 3 textos para depois levar a aplicação e explicar a você. Vamos ler primeiro Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo, isso é Jesus aqui falando com seus discípulos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Vamos ler agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos ler agora Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21, e o 22 também. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Deus mora aonde? Vem para cá. Nós lemos 3 textos aqui, que vai mostrar que Jesus é o fundamento, é o alicerce, é a pedra angular, onde a construção tem que estar edificada para estar segura e não cair. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, o versículo 20 e 21, ele vai dizer: ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto. Esse fundamento está posto para quê? Para que a minha fé e a tua fé esteja firmada aqui para a vida com Deus. Nesse fundamento que é Jesus. Aonde é que a tua fé está fundada e alicerçada para a vida com Deus? É em Jesus ou é em igrejas, em religiões? É isso que eu quero aqui te esclarecer. Porque o diabo, ele, por muitos séculos, ele tem levado milhões e milhares de almas pro inferno. Através dessa mentira religiosa de igreja, religião, como meio de vida com Deus, onde a humanidade tem vivido a sua vida religiosa, achando que estão em Deus, achando que estão em comunhão com Deus, achando que estão guardados e protegidos na proteção divina, por meio das religiões, por meio da devoção, por meio da vida religiosa, por meio das suas devoções, práticas e obrigações religiosas dentro das suas religiões e igrejas. O diabo, por séculos, tem levado milhões e milhares de pessoas para o inferno através desse caminho, que é uma das portas que leva muitos para o inferno. É o caminho, é a porta da igreja, das igrejas e religiões, onde o povo é ensinado de que é ali o lugar para encontrarem a Deus, para servirem a Deus, para estarem em Deus, para serem salvos e ser de Deus. É ou não é? Você mesmo que é um religioso evangélico, ou um religioso católico, ou um religioso do grupo dos Testemunhos de Jeová, da associação religiosa, a instituição Sociedade Torre de Vigia, ou dos Mormons, ou de qualquer
instituição religiosa. Você aprende, é ensinado e o seu conhecimento está formado dentro desse princípio. Que se você não tiver numa igreja, numa religião, praticando ali a sua devoção, você não é de Deus. É ou não é isso? É. É isso que está no seu entendimento. Não diga que não porque é. Eu conheço muitos amigos religiosos que são do sistema religioso evangélico, que são muitas as denominações evangélicas, as igrejas, né? A religião evangélica é um bocado de divisão, de fração, de ministério e igreja. A igreja A, a igreja B, é tanta igreja, tanta divisão, tanta relatividade de fé, de caminho de Deus, no sistema religioso evangélico, que só misericórdia. E eu conheço muitos amigos do sistema religioso evangélico que, se eles passarem uma semana sem ir para a igreja, na mente dele, acusa eles de que eles estão desviados. Eles não foram buscar a Deus. Estão vazios de Deus. Não estão mais sentindo a presença de Deus. Não têm a convicção de que são de Deus. Se eles passarem um tempo sem ir para a igreja, eles entendem que estão desviados de Deus. Isso leva a eles entender que o princípio da vida dele, para Deus estar com ele, para eles estar em Deus, e para eles ser alcançado da graça de Deus, eles entendem que tem que estar onde? Na igreja. Isso desvia o homem de Cristo, porque o homem erra o alvo. Isso leva a pessoa a desviar do alvo, a tirar a sua visão do alvo. E pecado é errar o alvo, sabia disso? E isso logo faz você se perder de Deus. Porque a sua visão, para que você entenda que deve viver, estar em Deus, uma vida de comunhão com Deus, adorar a Deus. Quando você entende que é na igreja que isso acontece, você está caído da graça. Separado de Cristo. Com uma fé vã. Porque isso não é Jesus que ensina. Não foi Jesus que ensinou esse princípio. Isso é princípio de homens e não de Deus. Vocês estão entendendo como é sério isso? Então, o que eu quero levar para vocês é isso aqui, gente. O fundamento da nossa vida com Deus de fé é em Cristo. Pela palavra de Cristo. Não é em igreja. Pela vida de devoção e formalidade de igreja. É muito importante o que eu estou levando para vocês. É aí que eu digo. Vocês nunca ouviram essa instrução. Nunca foram instruídos, nem advertidos, nem corrigidos com essa advertência. Porque dentro das igrejas vocês não vão ouvir isso. Porque eles não têm interesse em pregar isso. Porque vai de encontro ao que eles estão ministrando para vocês. E eles não querem nada que contrarie o que eles pregam lá dentro no sistema. Vocês têm que estar cauterizados, dependente, escravizado, robotizado, dentro do que eles pregam e estabelecem para vocês viverem dentro das igrejas. Como se fosse para Deus. Então é por isso que eu digo, os textos que nós lemos, Mateus 16, 18, 1 Coríntios, capítulo 3, deixa eu confirmar aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 21, vai mostrar que o fundamento da nossa vida com Deus, da nossa fé em Deus, para estarmos em Deus, é Cristo. Não é igreja nem vida religiosa de nenhuma religião. Jesus lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus vai dizer, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí vem o sistema doutrinário católico romano, inspirado por Satanás, e vai deturpar essa palavra de Jesus. Vão ensinar aqui que Jesus está dizendo que a pedra é Pedro e que a igreja está edificada em Pedro. Só que é uma falsificação do evangelho. É uma mentira do diabo distorcendo a palavra para fazer o povo se perder de Deus. Pois só
vão ser libertos se conhecerem a verdade. E o trabalho do diabo é manipular a verdade para você não conhecer e você viver na mentira pensando que é verdade. E aí vem o sistema católico romano e vai criar uma interpretação do inferno nessa palavra de Jesus, onde eles dizem que a pedra aqui é Pedro, que a igreja está fundada em Pedro. Jesus, quando disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava se referindo à pedra como Pedro. A pedra que Jesus fala, se você analisar o contexto, com cuidado, com entendimento, examinando lá no texto anterior, você vai ver que a pedra é o conhecimento de Cristo que Pedro teve revelado por Deus. Pois Jesus vai dizer: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou. Revelou o quê? Quem era Jesus? Mas meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, que é a revelação, que é o conhecimento de quem? De Cristo. A pedra é o próprio Cristo, aonde a igreja de Deus, que não é uma instituição romana, nem da igreja católica, nem da igreja evangélica, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, que ele disse que estabeleceria sobre esta pedra, somos nós, pessoa. A igreja não é nenhuma instituição, nenhuma religião, nem católica, nem evangélica, nem budista, nem testemunho de Jeová, nem mormon, nem coisa alguma. Essa igreja que Jesus falou são pessoas que vão ter a revelação dele, que vão ter o conhecimento dele e vão estar edificadas nele, e as portas do inferno não vão prevalecer. O que é as portas do inferno? É os enganos que Satanás prega para as pessoas se dirigir para o inferno. Através da mentira, através do engano, através de doutrina, através de ensinamento. E sabe por que essas portas não vai prevalecer contra nós que somos a igreja de Cristo? Porque nós estamos na verdade e a mentira não tem domínio sobre nós. Aleluia! Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus. João 8,36. É ele que liberta. O conhecimento dele nos liberta da mentira do diabo que leva a humanidade para o inferno por meio dessas portas que são mentiras pregadas como verdade para o povo viver, seja na religião, seja no meio social, intelectual, cultura, seja lá em qual for a área. A mentira do diabo como verdade de Deus que tira o povo do caminho da salvação. Mas aí o sistema católico romano pega esse texto aqui e falsifica, como muitos outros. Mas não é só o sistema católico romano, não. O sistema religioso evangélico também falsifica muitos textos através dos pastores. Estão falsificando a palavra de Deus. Estão tirando o povo da graça, desviando o povo da verdade. Por quê? Por causa de interesse. Jesus falou lá em Mateus 16, 18. Que sobre a pedra que é ele mesmo, edificaria a igreja, pessoas que se convertem a ele, conhecem a ele. E as portas do inferno não vai prevalecer. As portas do inferno são as mentiras de Satanás, que levam o homem para o inferno. Não vai prevalecer porque estamos em Cristo, a verdade, por onde somos libertos. E agora, vamos ver o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto. Jesus Cristo, esse é o fundamento. Paulo vai dizer, ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto. O que é que Paulo está ensinando aqui aos irmãos? Se você pegar o contexto aqui, você vai ver que houve uma dissensão entre os irmãos aqui na igreja de Corinto. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro. O que era que estava acontecendo aqui? Cada um dentro da sua instituição particular. Eu sou discípulo de Pedro, eu sou da igreja de Paulo, eu sou da igreja de Apolo, eu sou... Aí Paulo vai dizer, epa, estão todo mundo errado. Todo mundo está se dirigindo no caminho e está buscando se firmar no alicerce errado.
O alicerce da nossa vida com Deus de fé não é Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem Apolo, nem João. Não é a igreja católica, evangélica, espírita, budista, testemunho de Jeová, nem mormon. O alicerce da nossa vida com Deus é Jesus Cristo. Esse é o fundamento que o próprio Deus colocou. E ninguém pode pôr outro. Ninguém pode criar outro conceito para você ter uma vida firmada em Deus. Ou por Jesus ou não. Não é dentro da igreja A, B ou C. Não é seguindo a instituição de Paulo, de Pedro ou de João. É seguindo a Jesus. É estando em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Esse é o único fundamento por onde nós vamos ser aceito, aprovado e recebido para uma vida de comunhão com Deus, andando com Ele para a esperança da vida eterna. É por meio de Jesus. Esse é o fundamento. E ninguém pode pôr outro. Foi o que Paulo aqui estava falando para os irmãos. Se você analisar o contexto, aqui de 1 Coríntios capítulo 3, no texto que eu li no versículo 10 e o 11, no versículo 11, você vai ver, Paulo vai dizer, ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto. Hoje tem muita gente estabelecendo outro meio, outros princípios, outro fundamento, porque o homem só é salvo se estiver numa igreja, o homem só é salvo se for batizado, o homem só é salvo se guardar o sábado, se não der o dízimo, não é salvo, se não cumprir isso, se não vestir isso, se não comer isso, se viver assim, não é salvo. Estão estabelecendo outros meios que é fundamento para a salvação. Logo estão perdidos, da graça têm caído, separados estão de Cristo, porque estão errando o alvo. Olhando para Jesus, Hebreus 12:2, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa vida de comunhão com Deus, de fé em Deus, tem que ser guiada por Cristo. Olhar para Jesus é ser dirigido pela palavra dele. É estar guiado pelo que ele ensinou. É estar seguindo pela doutrina de Cristo. Isso é olhar para Jesus. Muita gente está olhando para o pastor, para a igreja, para a religião, para a sua obra, para seu trabalho, para o seu mérito, para a sua justiça, para a sua caridade, porque estão buscando uma vida com Deus por meio dessa direção. Cuidado! Ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto. Jesus Cristo é o único fundamento da nossa fé que será aprovada para a vida de comunhão com Deus. É por Jesus. E agora vamos ver o que Paulo vai dizer também em Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 20 e o versículo 21. Olha o que Paulo vai dizer. Meus irmãos, isso que eu estou levando para vocês é muito importante. Vão examinar a palavra. Errais por não examinar as escrituras, irmão. Nem conhecer o poder de Deus. Por isso que você está vivendo uma vida do erro, do engano e da mentira. Nesses movimentos que diz que é poder de Deus. Por essas profecias, essas revelações. Esses profetas que levam instruções malditas, erradas para vocês. Que levam doutrina de demônios como se fosse de Deus. Por que vocês estão nesse engano, nesse erro? Porque não examinam as escrituras. Não tem prazer na palavra. E o pior de tudo, não dão ouvido aos que estão pregando a verdade para iluminar você, para corrigir você, para instruir você, para que você não se perca. A palavra é luz, é lâmpada, por onde nós temos que ser guiados. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jesus é a lâmpada, a palavra dele é a luz. Ele disse, eu sou a luz que vim ao mundo. É por Jesus que temos que andar guiado nesse mundo de trevas. Trevas fala da mentira, do engano que o diabo tem levado a humanidade para o inferno. Olha o que Paulo vai dizer, se você examinar isso aqui, meu irmão. Tem muito ensino aqui, só nesse textozinho que eu vou ler agora. Tem muito que você aprender aqui para a edificação da tua vida de fé em Deus. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor.
cresce para templo santo no Senhor. Versículo 21, Paulo vai dizer, no qual também vós, juntamente sois edificados para ser morada de Deus em espírito. Aonde Deus mora? Aonde é a casa de Deus? É aquela igreja lá, aquela instituição, aquela estrutura de alvenaria, onde tu se reúne lá, dentro da hierarquia do domínio do homem, para viver aquela formalidade, aonde você centraliza tudo de Deus ali naquele ambiente, para adorar, para buscar, para receber bênção. É isso aí que você é ensinado como casa de Deus? Se você não estiver ali, não tem a presença de Deus. Para você adorar a Deus, tem que ir para ali. Para você servir a Deus, tem que estar ali. Para você sentir a Deus e receber a bênção de Deus, tem que ir lá. Porque assim você foi ensinado. Casa de Deus. Não é nenhuma estrutura feita por homem, de alvenaria. Não é nenhum local, nenhum recinto geográfico. Casa de Deus somos nós, quando somos edificados em Cristo para a morada de Deus, em Espírito. A partir daí, o Espírito de Deus aqui habita em nós. Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. Não é ali nem acolá na igreja A, B ou C. A casa de Deus, o templo de Deus, não é nenhum recinto de alvenaria que os homens ensinam hoje nas instituições religiosas chamadas igrejas evangélicas. Jesus disse lá em João 14, 23, quem me ama, guarda a minha palavra, e eu e o meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Casa de Deus sou eu, porque eu creio em Jesus. Amar Jesus é crer e guardar e andar na palavra dele. E aí quando alguém toma essa decisão, ele passa a ser templo, casa, morada, habitação de Deus, por meio do Espírito Santo em nós, que nos sela para o dia da redenção, que nos torna membro, que forma a igreja de Deus, o corpo de Cristo que é formado por várias pessoas no mundo inteiro. Essa igreja que vai ser levada não é a instituição A, B ou C, não é a igreja evangélica A, B ou C, são pessoas que estão em Cristo, não que estão dentro de igreja evangélica. São pessoas que creem no Evangelho. Não são pessoas que estão dentro de igreja evangélica. São pessoas que creem e estão sendo guiados pelo Evangelho. Não é pessoa que está dentro de igreja evangélica, vivendo a regra evangélica. Não. É muito importante conhecer isso, viu, irmão? Aí por isso que eu disse a você, o que eu estou ensinando aqui para vocês, vocês não aprendem em igreja nenhuma. Porque nenhum pastor vai pregar isso. Sabe por quê? Porque eles estão compromissados, não é com Cristo, não é com o reino de Deus. Eles estão compromissados com o reino deles, que eles estabelecem, onde eles que são os governantes, onde eles usufruem e faz do povo seu negócio. Você acha que ele vai pregar essa verdade? Para abrir os seus olhos? Para você não estar mais escravo e submisso a eles dentro do sistema? Escravizado, robotizado, dependente, como se a vida com Deus fosse ali dentro? Porque é assim que ele prende o povo. Não, para você ter vida com Deus tem que estar na igreja. Se não tiver na igreja, não é de Deus. Cuidado, gente. Então Paulo vai dizer aqui, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. Ninguém pode pôr outro fundamento. E nós temos que ser edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. O que era que os profetas pregavam? Jesus. O que era que os apóstolos pregavam? Agora, ó, vem cá comigo. Os apóstolos, examine, estude, analise as cartas apostólicas. Observe se algum dos apóstolos, João, Pedro, Paulo ou Tiago, Judas, observe se alguns dos apóstolos ensinava a alguém o que hoje os muitos pastores ensinam. Os apóstolos ensinavam a alguém que tinha que adorar a Deus dentro de alguma igreja. Os apóstolos ensinavam a alguém que tinha que dar o dízimo, porque senão estava roubando a Deus, não era salvo. Os apóstolos ensinavam a alguém que tinha que adorar a Deus na igreja, buscar a bênção de Deus por meio de pacto, de voto, de campanha, de ritual religioso. Os apóstolos ensinaram a alguém
que se não for batizado não pode entrar no reino de Deus, não é salvo, não faz parte da comunhão do povo de Deus. Os apóstolos ensinavam a alguém que tinha que guardar o sábado para ser salvo, tinha que cumprir alguma devoção para poder fazer obra de Deus dentro de alguma igreja, por meio de trabalho, de sacrifício religioso. Eu pergunto a você, examine as cartas apostólicas, examine o livro de Atos dos Apóstolos, para ver se você vê os apóstolos colocando para o povo esse princípio de regra, de norma, de ensinamento para o povo. Tudo que esses pastores hoje, dentro dessas muitas igrejas evangélicas, ensinam para o povo, é anátema, irmão. É mentira, falsificando a palavra. Eles usam a palavra para mostrar para vocês uma interpretação deturpada, para manipular a mente de vocês, para vocês entenderem que a palavra ensina isso. Uma das maiores mentiras e manipulação que eles usam a palavra é a do dízimo. É da casa de Deus. Não deixe a casa de Deus, porque você tem que ter comunhão na casa de Deus com os irmãos. Onde eles pegam Hebreus 10, 25, né? Para dizer que você não pode deixar de ir para a igreja, porque ali é onde você vai ter a comunhão com os irmãos, porque a palavra diz isso. Aí eles lêem para o povo Hebreus 10, 25 e faz uma interpretação errônea, anátema, maldita e aplica para o povo, irmão. E o povo é instruído, guiado e vivendo dentro dessa direção maldita de demônios, apostatando da fé. Examine o que os apóstolos ensinaram. Examine a doutrina de Cristo. E faça uma comparação com o que o teu pastor te ensina, com o que você está aprendendo nessa religião, nessa igreja, seja ela evangélica, católica, espírita, budista, qualquer que for. Irmãos, uma das táticas do diabo, que o diabo é sutil, ele tem astutas ciladas para levar o povo para o inferno. Quando Jesus diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele, que são pessoas, Jesus está dizendo que as mentiras do diabo não vai prevalecer contra o povo dele, que está nele, que é a verdade. E o diabo, ele tem prevalecido na vida de milhões e milhares de pessoas que estão alicerçadas, não em Cristo, nas religiões, nas igrejas. Muitas almas estão indo para o inferno, porque estão dentro da mentira, do conceito de vida com Deus dentro da igreja. O diabo levantou o sistema católico romano a partir do século III, aonde a partir dali foi centralizado tudo de Deus dentro do sistema católico romano, aonde criou a ideia de casa de Deus. A partir dali, os apóstolos já combatiam isso, lá no primeiro século. Os apóstolos já combatiam isso. Você sabe por que Estevão foi apedrejado? Dá uma lidinha lá no capítulo 7. Porque uma das razões foi essa, que ele disse que Deus não habitava em templo feito por mão de homens. Estevão estava dizendo que aquele templo lá dos judeus não era mais morada de Deus. Deus não habitava ali. Estevão estava ali agora pregando o evangelho e foi apedrejado. Porque os judeus, fariseus, religiosos, eles continuaram com a mentira de que o povo só encontrava Deus no templo, que ali era a casa de Deus, onde eles prendiam o povo, faziam do povo negócio e levavam o povo a ir para o inferno por meio dos seus preceitos, pregado para o povo como se fosse de Deus. Porque os religiosos, fariseus, não se renderam a Cristo, não se converteram a Cristo e desprezaram e taparam seus ouvidos para a verdade que era Cristo, o que ele pregou. Estevão foi apedrejado por isso. Porque se você analisar o discurso lá, a pregação de Estevão, você vai ver ele dizer isso. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Pedro
Estevão estava condenando essa ideia que hoje o povo vive, pregada por muitos pastores. Essa mentira já vinha sendo pregada a partir de lá. E até hoje continua sendo pregada por muitos pastores que abusando. Prendendo o povo nessa mentira, nesses ambientes onde o povo é escravo religioso. A pior prisão que tem é a prisão mental. É aqui, ó, no psicológico, no engano, o povo dependente, alienado, com a mente cauterizada, escravizado, robotizado, dentro de vida, servindo como se fosse a Deus dentro da igreja. Porque ali é a casa de Deus. É assim que eles são ensinados. Paulo também vai combater essa mentira. Lá em Atos dos Apóstolos 17, capítulo 17. Paulo vai dizer, porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Não tem ninguém que pregou essa mentira que os pastores pregam hoje. Aonde ensina para o povo, deixa eu puxar um pouquinho para cá que está chovendo. Deixa eu vir um pouquinho para cá. Tá caindo água aqui agora, irmãos. Deixa eu trazer o meu estúdio para cá. Para não molhar aqui. Para a gente continuar. E eu fechar essa ministração. Olha aqui, aqui é assim, meu irmão. Aqui é dessa forma. E a gente vai fazendo o trabalho aqui. Aqui não tem nenhuma maquiagem de perfil, não. Aqui é natural. Aqui é isso mesmo. Aqui é isso mesmo. Aqui é a palavra e só a palavra. Entendeu? Então, os apóstolos, eles nunca pregaram isso, irmãos. Eles nunca levaram esse princípio para ninguém, de que casa de Deus é alguma igreja. E vocês têm que estar dando ouvido ao que você está recebendo agora. Porque é um assunto muito importante para esclarecer você. Diante da mentira que muitos estão vivendo, eu também vivi. Eu fui vítima dessa mentira. Mas graças a Deus que eu saí a tempo. Eu fui liberto porque eu conheci a verdade. Eu entendi. Eu era ensinado assim, que para que eu tivesse a minha vida com Deus, eu tinha que estar dentro de alguma igreja. Porque se eu não estivesse dentro de alguma igreja, eu não tinha vida com Deus. Então, eu aprendi que o alicerce da minha vida com Deus era a igreja, onde tudo tinha que ser centralizado e vivido como vida com Deus dentro de tal igreja. Está entendendo isso? E os apóstolos nunca pregaram isso, irmãos. Os apóstolos nunca pregaram isso. Hoje em dia, quais são os ensinamentos que o povo recebe? Qual é a prioridade que o povo recebe na instrução desses homens que diz que é de Deus? Não é do evangelho. O povo não tem a prioridade de aprender o evangelho. A maioria dos líderes de religião, qualquer que for, eles não estão preocupados em ensinar a palavra. A prioridade deles é alienar o povo, robotizar o povo, escravizar o povo, para que o povo venha estar entendendo que a vida deles com Deus é na igreja. Para que eles se tornem dependentes da igreja, para que eles se mantenham na igreja, para poder entender que tem a vida com Deus na igreja, porque é isso que os líderes querem, o povo lá dentro, para manter o império deles, o negócio deles, o domínio dele, o trono dele, a autoridade deles, o reinado deles. Os apóstolos nunca reinaram em ministério, em igreja, em lugar para o povo estar lá servindo a eles. Os apóstolos nunca tiveram cadeira de rei dentro das suas instituições. Onde os homens hoje colocam suas cadeiras diferentes das demais. Onde os homens hoje criam seus púlpitos, seus altares dentro de suas igrejas. Onde os homens hoje se colocam como o maioral no meio do povo. Os apóstolos nunca tomaram essa atitude. Nunca pregaram isso. Os apóstolos, eles estavam lá padecendo, se expondo. Eles não tinham trono, eles não tinham igreja de luxo para eles estar dominando o povo. Eles não tinham aplauso nem glória e aleluia do povo para eles
pregar em altar, em púlpito, para eles não recebiam cachê, eles não tinham agenda de pregação, eles saíam pregando para as almas que precisavam de salvação, eles saíam instruindo os que se convertiam a Cristo, as comunidades, nas casas, nos bairros, nas ruas, eles estavam lá reunindo. Se reúnam aí, creu em Jesus, nessa comunidade tem quantos? Tem 10, tem 20, se reúnam, não é dentro de uma igreja, não é sobre o domínio de um líder, não é sobre a autoridade eclesiástica do sistema religioso. Se reúnam sobre a autoridade da cabeça que é Cristo. Pode ser em casa, na cozinha, na garagem, na escola. Vocês têm que se reunir. O importante não é o lugar, o importante é a reunião dos irmãos que receberam a fé para estar se alimentando da palavra. Hoje não. Você tem que ser escravo, dependente, levado a viver uma vida dentro de igreja, porque se não estiver ali, Deus não vai lhe abençoar. Você não está em Deus, você não é de Deus. Hoje os homens mudaram, tiraram o povo da direção de Cristo e centralizaram tudo nas igrejas, onde o povo é devoto, praticante, entrega sua vida é dominada, sua vida é entregue para servir igreja, não a Deus. E aí entra o que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração, o entendimento está distante de mim. A grande estratégia do diabo para prender e impedir milhões de pessoas a encontrar o caminho para Deus, através da religião. O diabo prende as pessoas, fazendo as pessoas pensarem que estão indo a Deus, que estão vivendo em Deus, que estão na vida com Deus. O diabo, por meio das religiões, ele prende e impede as pessoas de chegar a Deus. O diabo criou a ideia de casa de Deus, de obra de Deus, igreja de Deus, aonde hoje o povo vive dentro disso. Não, fazer a obra de Deus, fazer a obra de Deus, ir para a casa de Deus, a igreja de Deus. Primeiro, a obra de Deus não é trabalho de igreja, a obra de Deus é Jesus. João capítulo 6, versículo 28 e 29. O próprio Jesus ensinou isso, não onde é. Como é que esses pastores ensinam essas coisas? Isso é preceito deles. Jesus não ensinou isso, irmão. Eles ensinam tudo o contrário que Jesus ensinou. Jesus disse que ninguém adora a Deus nem em monte, nem em templo. Os pastores ensinam: venha para a igreja adorar a Deus. Venha adorar a Deus, venha buscar a Deus. Eles ensinam tudo o contrário que Jesus ensinou. Eles são anticristo, irmão. Cuidado, irmão. Abre os teus olhos dentro dessa igreja. Tu está pensando que está na casa de Deus, é? Isso aí é a sinagoga de Satanás, irmão. Tu está pensando que está sendo instruído por homens de Deus, é? Tu pode estar sendo instruído por falso profeta, recebendo doutrina de demônio, irmão. Isso aí são ministros de Satanás, transfigurado como ministro de Jesus. Homens de Deus, é mentira. Quem é de Deus é quem está guardando aí, pregando a doutrina de Cristo. Homem de Deus não é quem está na igreja com o título de pastor. Homem de Deus é quem está ministrando, quem está na doutrina, quem está na palavra. Foi Jesus quem disse isso. Quem é de Deus é quem ouve e guarda a palavra. E se alguém vem até vós e não traz a doutrina de Cristo, esse tal não é de Deus. Então não te abestalha não, porque é o pastor presidente, é o homem de Deus. Vá analisar o que ele está pregando, o que ele está ensinando. Se não for o evangelho de Cristo, não receba. Pode vir um anjo do céu, irmão. A autoridade para eu e você seguir está... É Cristo a palavra dele. E se alguém não prega o evangelho, não traz a doutrina de Cristo, não receba. Esse não é de Deus. Segunda carta do apóstolo João. Vai ver isso lá. Para o nosso ensino. Versículo, porque não tem capítulo. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Está lá revelado isso para a gente, irmão. O diabo criou hoje essa ideia de casa de Deus, onde o povo centraliza toda a vida com Deus, toda a devoção de Deus, toda a entrega de busca de Deus, aonde? Dentro das igrejas, dos ambientes religiosos, as instituições. Aí o diabo centralizou, exclusivizou Deus e a vida com Deus dentro das igrejas. O próprio Deus está
restrito dentro da igreja. Não, você só encontra Deus na igreja. Deus só vai te abençoar se tu for para a igreja. Deus está restrito. Os religiosos, os líderes, o diabo colocou essa mentira, que Deus está dentro da igreja. Você só pode encontrar Deus dentro da igreja. E Deus só vai te abençoar dentro da igreja. Ele colocou a igreja como meio, como caminho, como lugar para o povo encontrar Deus. Não é. O lugar, o meio, o caminho é Cristo. Quando você está em Cristo, você está em Deus. Porque Deus está em Cristo e naqueles que creem em Cristo. Aleluia. Glória. O diabo criou a ideia, essa mentira, cauterizou na mente do povo, para que o povo ache que vai encontrar Deus dentro de igreja, onde o povo vai estar preso, como negócio, servindo, alienado, escravizado, robotizado, como se fosse uma vida com Deus dentro de igreja, sobre o domínio e autoridade do homem, e não servindo a Deus. O diabo levou o povo a ser dependente de igreja, onde tudo tem que ser realizado em igreja. O povo tem que adorar a igreja, tem que receber a bênção na igreja, tem que buscar vitória na igreja, tem que estar ali para orar a Deus na igreja, tem que fazer a obra de Deus na igreja, porque eles entendem que a obra de Deus é trabalho de igreja, onde o povo tem que viver pacto, voto, campanha, culto disso, culto daquilo outro, culto de libertação, culto de poder, culto de quebra de maldição. É tanta coisa que o povo hoje está vivendo dentro das igrejas que é vã. É vã, irmão. É vã. Você não escuta uma pregação dessa dentro da igreja. Você nunca ouviu uma instrução dessa para te abrir os olhos. O povo hoje vive devoto e praticante em obra, em trabalho, em vida de igreja, como se fosse para Deus. O povo tem gente hoje que não vive mais para si. Tem gente hoje que se preocupa mais com a vida, com os trabalhos, as obrigações e as ordenanças das igrejas, do que com a sua própria casa, com a sua família, com a sua vida. O povo hoje ficou dependente e alienado de igreja, onde o povo é dependente, onde o povo vive sua vida entregue, devota, dependendo de uma vida com Deus, para Deus abençoar dentro de igreja. A forma de viver do povo hoje é dominada pela religião. O povo hoje vive no molde, na forma, na regra das igrejas, da religião, não é de Deus. Meus amados irmãos, isso que você ouviu agora, essa instrução nessa live que você recebeu agora, é muito difícil ouvir em algum lugar, porque ninguém está compromissado com o reino de Deus para ministrar a verdade. A maioria desses homens dentro de igreja estão presos, escravos, negócio, manipulado do sistema. Tem que pregar o que o sistema manda, ordena. Se pregar fora do que o sistema determina, é excluído, é expulso, é disciplinado, é afastado, e o povo não quer perder a convivência no sistema, a conveniência no sistema, o satisfatório do sistema, a causa de ganho das oportunidades do sistema. O povo está submisso ao sistema para receber a glória dos homens. Dentro do sistema estão longe da glória de Deus. Meus amados irmãos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como vão ouvir, se não há quem pregue? Eis aqui um obreiro do reino de Deus, um pregador da verdade do evangelho, levando para você o conhecimento da verdade, para que você ouça, creia, se converta e seja salvo. Seja liberto conhecendo a verdade. Amém, meus amados irmãos? Então, eu peço a vocês, analise todo o conteúdo dessa instrução que eu levei aqui agora. Não me julgue logo não, porque você é religioso. Aí está dizendo aí, ó, isso é um desigrejado, é um revoltado, está falando da igreja, está falando do pastor, está falando da igreja de Deus. É mentira. Eu não estou falando da igreja de Deus, porque a igreja de Deus não é nenhuma instituição religiosa evangélica. A igreja de Deus são pessoas. Eu não estou falando de pessoas. Eu não sou um desigrejado. Aliás, eu acho que eu sou sim. Eu sou um desigrejado. Porque eu não estou mais vivendo uma vida com Deus dentro de igreja. A minha vida com Deus hoje é em Cristo. Antigamente eu era um igrejado. Hoje eu não sou desigrejado sim. Porque eu não sou mais negócio, nem sou mais
dependente da minha vida com Deus dentro de igreja. Eu saí de igreja. Eu saí do sistema igreja, religião evangélica. Eu sou um desigrejado, sim. Eu só não sou um revoltado. Eu sou protestante. Eu não sou revoltado com nenhuma igreja. Eu protesto contra o erro, o engano, a mentira que muitos pastores dentro das muitas igrejas estão pregando. Amém? Então, esse é o meu trabalho. Quem quiser ouvir, que ouça, irmão. Estou aqui para agradar o homem. Não estou buscando agenda de pregação. Não estou preocupado em pregar no púlpito da tua igreja. Não estou preocupado em receber aplauso do povo na igreja. Eu estou preocupado em agradar a Deus. E sabe como é que eu agrado a Deus? Crendo na verdade, estando na verdade e pregando a verdade. A minha vida de dependência de Deus não depende de pastor nem de igreja. Eu não sou dependente de uma vida com Deus, de nenhuma igreja ou religião, de nenhum líder religioso, nem pastor, nem papa, nem padre. A minha bênção não depende de pastor, nem papa, nem padre. Não depende de igreja. A minha salvação, a minha comunhão com Deus, não depende de pastor, de papa, nem de padre, nem de igreja evangélica, nem de igreja católica, nem de religião alguma. A minha vida de dependência, de bênção, de vida, de comunhão, de salvação, de estar na promessa e na vida com Deus, depende de Jesus. E nele eu estou. E a palavra dele em mim. Amém? E que você também entenda isso e seja liberto. Conheça a verdade e se converta à verdade que é Jesus. E passe a viver a sua vida de regra de fé e prática, não dentro de trabalho e obrigação de igreja, mas por Cristo na palavra dele. Porque Jesus vai dizer, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 23, bem-aventurado o homem que ouve e pratica a minha palavra. Esse eu comparo como um homem prudente, que edifica sua casa na rocha. Que rocha é essa? Jesus, a palavra dele. Só estamos edificados em Cristo quando estamos andando, guardando e praticando a palavra dele. Não quando estamos dentro de nenhuma igreja ou religião, guardando e praticando a devoção, a obra e a obrigação de religião, no sacrifício religioso. É em Cristo e na palavra dele. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, João 15:7, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Eu não preciso estar dentro de igreja, em campanha de vitória, em campanha de bênção, em campanha de prosperidade. Eu não preciso estar em culto de oração para Deus me responder, para Deus me abençoar, para Deus me dar alguma coisa. Eu preciso estar em Cristo e a palavra dele em mim. E Deus está em mim. E a minha oração, o meu diálogo pessoal com Deus, não depende de igreja, nem de pastor, nem de papa, nem de padre. A minha vida não é dependente de religião, nem de igreja. A minha vida é dependente de Cristo e da sua palavra, que eu devo estar para ter a minha vida verdadeira em comunhão com Deus. Amém? Que você receba essa instrução e que você, se assim desejar, passe essa instrução, essa orientação, esse esclarecimento para outras pessoas, irmão. Pode baixar esse vídeo, publicá-lo, baixá-lo e compartilhar com outras pessoas. Vou colocar essa instrução no YouTube, no meu canal, Evangelista Wellington Ramos, no Kawaii, no Instagram e aqui no Face, você tem a oportunidade, amém? Porque esse é o meu trabalho e a minha causa de ganho é essa. É ver todo mundo tendo conhecimento da verdade e sendo liberto, estando em Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Oi. Eu fechei aqui a lona, porque tinha chovido.